Se você pensava que os vilões tinham ficado no vídeo anterior, relaxa aí que hoje a gente traz mais um. Vilões para os outros, porque pra gente é um super alimento. Ou melhor, um super nutriente. E hoje nós vamos falar do carboidrato e das dietas que querem tirá-lo da nossa vida. Primeiro, a gente tem que entender o que é o carboidrato. O carboidrato é um dos macronutrientes que compõem os alimentos. Dentre eles temos não só o carboidrato, como também proteínas e gorduras. O carboidrato tem 4 quilocalorias a cada grama, mais ou menos. E ele está presente na base da nossa alimentação. Em pães, em frutas, em farinha, em alguns vegetais, como milho, inhame, batata. Enfim, ele está presente em muitos componentes da nossa vida. E por isso, ele é muito importante. Além disso, uma das propriedades do carboidrato é conferir energia imediata para o nosso corpo, o que é muito importante, até porque nós temos diversas atividades diárias, não só as que nós fazemos, como praticar alguma atividade física, levantar ou coisas do tipo, mas também as atividades inerentes ao próprio corpo, como o batimento do coração, a sua respiração, a circulação do seu sangue. Todos esses componentes fazem com que você gaste energia. Então, sim, a todo momento nós precisamos de alguma energia no nosso corpo para mantê-lo funcionando. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios e açúcares. E quando eu falo açúcar, não quero dizer açúcar refinado, aquele que a gente compra no mercado. Muito pelo contrário, são 3 formas de chamar o carboidrato. E aí, dentro deste macronutriente, nós temos 2 categorias, o carboidrato complexo e o carboidrato simples. A diferença mais breve de se explicar entre as duas é que o simples é absorvido de forma muito mais rápida do que o complexo. E aí, nesse grupo dos simples, a gente pode citar, por exemplo, os doces, as farinhas, que não são integrais, pão. E entre os exemplos do complexo, nós temos aveia, arroz integral e muitos outros. Os carboidratos, eles devem fazer parte da nossa alimentação. Eles são divididos proporcionalmente às proteínas e às gorduras que estão na nossa alimentação como um todo, num dia inteiro. Em linhas gerais, o nosso corpo utiliza o carboidrato como primeira fonte de energia. Então, a proteína e o lipídio têm diferentes funções no nosso organismo. Por conta disso, hoje nós vamos falar das dietas que tentam retirar o carboidrato com o intuito de fazer com que o corpo trabalhe mais para captar energia e, consequentemente, leve ao emagrecimento. Vale sempre lembrar que as dietas, elas não necessariamente são sustentáveis a longo prazo. Eu não sei se elas vão ter os resultados que são esperados e muitas delas têm um efeito rebote bem complicado. Bem, vamos começar com a mais conhecida, a mais popular entre todas, que é a low carb. A low carb, ela é conhecida como uma dieta, de uma forma errada, já que ela é uma estratégia, que tem como objetivo reduzir a quantidade de carboidrato. A low carb, como é uma estratégia, ela deve ter um acompanhamento adequado com o nutricionista, porque é ele que vai dizer exatamente o que você deve ou não reduzir de carboidrato na sua alimentação. Uma restrição completa ali não é o ideal, até porque o seu corpo precisa de carboidrato para diversos benefícios. Então, como estratégia, a gente precisa lembrar que ela vai ter um início, um meio e um fim, com um objetivo demarcado e com acompanhamento correto e responsável. Fora disso, não é legal. Vale a pena ressaltar que não é porque você está fazendo low carb necessariamente que você vai emagrecer, ou seja lá qual seja o seu objetivo, ou se você não faz, que você não vai emagrecer. Ela é apenas isso, uma estratégia dentre muitas que existem dentro da nutrição. E como qualquer estratégia, ela tem que ser usada com responsabilidade. Bom, outra dieta muito conhecida por muito tempo foi a dieta do Dr. Atkins, no caso, a dieta Atkins, que é um dos tipos de dieta que corta, retira praticamente uma grande quantidade de carboidrato do seu dia a dia e da sua rotina. Ela se baseia em 4 momentos, 4 fases. Quando no primeiro momento você tem praticamente uma quantidade mínima de carboidrato,
Após essa primeira fase, você tem a segunda fase, o segundo momento em que você aumenta um pouquinho a quantidade de carboidrato. E vale lembrar, gente, quando a gente fala aqui em carboidrato, principalmente nesse tipo de dieta, a gente está falando até de coisas muito corriqueiras do nosso dia a dia, tá? Por exemplo, frutas, legumes e verduras. É o tipo de dieta que não te permite, te restringe tanto que não te permite até consumir frutas de uma forma saudável e adequada. Ou seja, a gente pensa aí em várias situações problemáticas, como constipação, por exemplo, que ninguém merece, porque você não consome fibra. A terceira fase da dieta, você já consegue consumir um pouco mais de carboidrato. Um pouco mais mesmo, tá? Bem pouco. Porque 80 gramas, para mim, não é absolutamente nada. E... né? Socorro. É muito pouco. É muito pouco, gente. É muito pouco de carboidrato. E a ideia é que você comece a regular e ver se o seu peso está sendo mantido. É óbvio que uma dieta dessa, gente, você perde peso. Seria ridículo eu falar aqui que não. Perde, sim, tá? De forma saudável? Não. De forma sustentável? Não. Vai te fazer feliz? Com certeza não. Mas você perde. Acontece. E aí você vai mantendo, então. Se você conseguir manter o peso, você tá bem. Mas se você não conseguir, você volta para uma fase de maior restrição. E a última e quarta fase é simplesmente manutenção. Muito semelhante à Atkins, a gente também tem a dieta Dukan, que na verdade também se limita a 4 fases e elas funcionam basicamente assim. Na primeira fase, você precisa ficar restritivamente comendo proteínas com baixo teor de gordura. Desse jeito mesmo, sem graça assim. E aí você passa para a segunda fase, reduzindo essa quantidade de proteínas e aumentando o aporte de carboidrato, frutas, legumes, vegetais, de acordo com as expectativas alcançadas na primeira fase. Então, se você emagreceu X quilos, você consegue acrescentar esses novos alimentos. Se não, você fica na fase da restrição um pouquinho mais. Na terceira fase, acontece uma coisa muito doida, que é o seguinte. Digamos que você tenha perdido 5 quilos nas 2 primeiras fases. Então, você vai pegar esses 5 quilos, vai multiplicar por 10 e vai descobrir o tempo que você vai ficar nessa terceira fase. E aí, meio que nesse exemplo, a gente vai ficar 50 dias em restrição. E eu juro, não é fácil. A quarta e última fase, na verdade, é apenas uma manutenção. Você vai pegar um dia da semana e vai fazer a primeira fase. Então, você vai ficar só na proteína com baixo teor de gordura o dia inteiro. E essa é a dieta Dukan. Chega a ser depressivo, né? Ouvir você falando. Muito. Tipo, A gente... passar um dia... A gente... Passar uma semana comendo carne magra. Tipo assim, eu só imagino aquele peito de frango sem graça, sem vida, sem sabor. Praticamente sem cor, né? Nada, porque é uma coisa que acontece. As pessoas esquecem que os temperos existem. Então, parece que a partir do momento que você faz uma dieta, você não pode acrescentar temperos. Então, é tudo muito restrito, muito natural e fica com aquele aspecto meio morto, meio sem graça. É muito difícil seguir com isso. E existem até algumas celebridades que já fizeram essa dieta. Eu acredito que, eu não lembro se foi a Atkins ou a Dukan, mas eu acredito que Kim Kardashian já fez. Eu acho que o mais interessante também dessa questão do peito de frango sem graça é que existe uma dificuldade das pessoas relacionarem comida gostosa à dieta. Parece que um não pode estar atrelado ao outro. É tipo, como se fosse uma coisa de outro mundo. Tipo assim, gente, mas tá gostoso. Como que uma coisa gostosa faz parte da minha rotina, da minha dieta, do que eu gosto de comer? O que eu gosto de comer faz parte da dieta. Isso não linka na cabeça, assim. Porque por muito tempo a gente foi bombardeado com informações de que essas coisas não seriam possíveis. Bom, por último, e não menos importante, nós vamos falar da dieta que tem sido comentada bastante nos últimos tempos. Há alguns meses atrás, a cantora Adele apareceu numa foto do seu aniversário com uma aparência um tanto diferente do que a gente está acostumado a ver. E muitas pessoas, né, comentaram como ela tinha ficado linda e maravilhosa porque ela teve uma perda expressiva de peso nesses últimos tempos. Não sei por que as pessoas comentaram que ela estava linda, né? Porque ela sempre foi.
E uma coisa que chamou muita atenção é que a Adele, ela tá sumida há um bom tempo. Então, a primeira coisa que algumas pessoas deveriam ter pensado, e podem ter pensado também, é que, será que tem música nova por aí? Ou a Adele simplesmente estava querendo dar o ar da graça, dar um oi aos seus fãs? Mas não, muita gente se questionou. Gente, o que a Adele fez para emagrecer, para ficar com esse corpo maravilhoso? Lembrando que a Adele era maravilhosa antes e continua maravilhosa. Só que agora, talvez um pouco mais feliz, talvez um pouco mais saudável, a gente não vai saber disso nunca, a não ser que ela venha a público para realmente contar a história. Mas o importante é que ela apareceu e a gente espera realmente um CD novo. E essa é a única preocupação que o fã deveria ter. O corpo é dela e ela se vira. Exatamente. Mas, como muita gente perguntou, comentou, não sei o quê, parece, né? O que apareceu na mídia é que ela fez uma dieta chamada Search Food Diet, que significa dieta da sertrulina. A sertrulina é uma substância presente em alguns alimentos comuns do nosso dia a dia, que a gente consome, mas que existem algumas teorias de que ele teria um efeito, esse componente teria um efeito que ajudaria na perda de peso. Mas os estudos são bem recentes. Bem, essa dieta ela é composta por 3 fases. A primeira fase consiste em ficar uma semana fazendo detox, praticamente. Suco verde, de manhã, de tarde, de noite. E apenas isso nessa primeira fase, que deve variar entre uma semana e um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na segunda fase, a gente já vê um pouco de brilho, um pouco de cor, né? Então, a gente começa a dividir a quantidade de comida entre suco verde e alimentos sólidos. Então, digamos que a pessoa tenha 4 refeições por dia, ela vai consumir 2 sucos verdes e 2 pratos de comida. Só que não é qualquer comida, não. Ela vai priorizar verduras, legumes, frutas, proteínas magras e redução bem reduzida mesmo de carboidrato, assim como as outras dietas que a gente tem visto. E aí temos a terceira fase, que é a fase mais tranquila. É onde a gente começa a introduzir alimentos que sejam boas para citrulina. E dentre esses alimentos, né, temos como exemplo o chocolate, couve, temos também as oleaginosas, algumas frutas de baixo índice glicêmico. Vale lembrar, gente, que... Vamos pensar junto aqui. Dieta da sertrulina. O último... Já tem 3 passos. O primeiro passo é a ingestão só de líquidos. No máximo, acho que tem um máximo aí de 1.000 calorias por dia. Aí depois 1.000 calorias por dia. Depois você fica comendo ali um negócio meio esquisito entre suco verde e um monte de restrição. E no fim você come vários alimentos ricos em sertrulina. Vamos falar sério. É a sertrulina mesmo que faz aí o milagre? Né? A restrição. Isso é sustentável? Você consegue manter isso por muito tempo? Isso vai te fazer feliz? Ou você vai ficar uma pessoa deprimida porque você não come as coisas que você gosta? Outro ponto, esses alimentos aí que a Alice falou, vinho, chocolate, frutas, oleaginosas, será que eles não podem ser inseridos na nossa alimentação de uma maneira muito mais tranquila e muito mais feliz, fazendo todo mundo ficar alegre? A gente não precisa usar o nome de uma dieta mirabolante para consumir esse tipo de alimentação. E uma outra coisa, vale lembrar que se a pessoa não consegue alcançar o objetivo dela na terceira fase, ela pode, a qualquer momento, entrar na primeira e na segunda fase novamente. E aí eu pergunto, com que alegria a pessoa que já passou por esses processos vai entrar novamente nesse círculo vicioso? Não dá, não é sustentável, não traz alegria. Você pode até atingir o corpo ideal, o peso ideal, o que seja. Mas será que vem trazendo felicidade? Importante ressaltar que a cantora, ela teve acompanhamento médico e ela também teve atividade física envolvida nisso tudo. Não é apenas a dieta que vai fazer o milagre que todo mundo acredita que vai. Lembrando que, se ela fez alguma cirurgia, se ela fez algum procedimento estético, se ela perdeu peso por dieta A, B, C ou D, se ela fez reeducação alimentar, se ela teve acompanhamento com personal mais nutricionista, se ela seguiu alguma dieta específica que ela viu por aí, enfim, qualquer que tenha sido a conduta dela, a estratégia, não é da nossa conta, no final das contas. A gente só espera que ela tenha saúde e felicidade, independente do corpo que ela tenha, independente de qualquer coisa, porque ela não deve ser medida pelo peso que ela tem que ser medida pela carreira dela. E você aí que está ouvindo a gente hoje, ou que talvez já tenha tentado alguma dessas dietas, ou tenha ouvido falar, ou já pensou em fazer,
Cara, calma, reflete um pouco, olha qual é o seu objetivo, o que você quer para você e para o seu corpo. Nosso corpo não está preparado para processo de emagrecimento. Nosso corpo não gosta de processo de emagrecimento. Nosso corpo entende processo de emagrecimento como algo que vai fazer mal. Muito cuidado com o que você vê por aí e quer fazer com o seu próprio corpo. Seja crítico com tudo aquilo que você quer trazer para sua vida. Porque as consequências podem ser boas, mas também podem ser bem ruins, como o efeito sanfona que a gente comentou mais cedo. Bom, esse foi mais um episódio aqui do nosso canal do Nutri Sem Neurose. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Não sei. Um dia a gente aprende. Um dia a gente aprende. Escreve aqui, eu acho que comenta aqui. Obrigada, gente. Tchau.